Existe um silêncio mais aterrador do que a raiva. É o silêncio de um homem que deixou de se importar. Uma mulher pode suportar a sua fúria, os seus ciúmes, até mesmo as suas lágrimas, mas ela não consegue sobreviver à sua indiferença, porque a indiferença profere as palavras que ela mais teme. Você já não tem poder sobre mim. François de La Rochefoucauld entendeu isto há séculos quando escreveu: somos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. O que isto significa para você, irmão? Significa que o maior sofrimento dela não é quando vocês discutem, não quando brigam, nem mesmo quando você vai embora. É quando você fica e age como se ela fosse invisível. A imaginação dela preenche o horror. Estou a perdê-lo? Já não sou o suficiente? Estou a desaparecer no fundo do seu mundo? Esse medo queima-a mais profundamente do que qualquer insulto. Toda mulher constrói a sua identidade sobre uma fundação, a de que ela é única, que a sua beleza é insubstituível, a sua personalidade incomparável, a sua presença inesquecível. A cultura alimenta este mito. As amigas reforçam-no. Homens que ela rejeitou ainda o veneram, e assim ela acredita, até encontrar o único homem que diz a verdade impensável. Você não é a exceção, você é comum. Por que é que essa frase explode como dinamite no peito dela? Porque desmonta o próprio palco em que ela atuou durante toda a sua vida. Ela não é a atriz principal, é parte de um elenco infinito, mais uma personagem num roteiro que se repete ao longo do tempo. Essa verdade corta porque ela investiu todo o seu ego na ilusão da sua especialidade. La Rochefoucauld disse-o com uma precisão implacável. Todos nós temos força suficiente para suportar as desgraças dos outros. Mas o que acontece quando a desgraça é a sua própria? A desgraça de perceber que não é extraordinária, mas sim intercambiável. Esse é o colapso da sua coroa. Irmão, ouça-me. As mulheres não temem a sua raiva, temem o seu distanciamento. Elas não temem a sua crítica, temem a sua clareza. Elas não temem a sua partida, temem que você fique sem necessidade, sem fome, sem dependência. Essa é a ferida que elas não conseguem curar. Esse é o espelho em que não conseguem olhar. E quando você o diz calmamente, sem crueldade, sem veneno, mas como um facto, você é como as outras, previsível, substituível, você não a destrói. Você a expõe. Você expõe a mentira que ela contou a si mesma e a mentira que o mundo conspirou para proteger. Nesse momento, ela não teme você, mas a si mesma. Uma mulher pode suportar os ciúmes de um homem, pode rir da raiva dele, pode até transformar os seus pedidos de desculpa em mais poder. Mas quando ele profere palavras enraizadas na verdade, palavras que perfuram o véu da sua vaidade, ela não tem defesa. La Rochefoucauld escreveu: nunca somos tão ridículos pelos hábitos que temos, como por aqueles que fingimos ter. Essa frase é o punhal, porque toda mulher, sob a superfície, está aterrorizada de que um dia você perceba a atuação, o riso exagerado, a superioridade fingida, a falsa singularidade. Imagine o arrepio que ela sente quando você aponta isso com calma. Eu já vi esta peça antes. Você não é original. Sem gritos, sem malícia. Apenas o bisturi da verdade a cortar a sua máscara. Ela não consegue rir disso porque ressoa demasiado fundo. Ela não consegue argumentar contra isso porque você espelhou o que o seu próprio subconsciente sussurra no escuro. Você não é única. Você é uma cópia. E é aqui que o público masculino deve ouvir com atenção. As mulheres não desmoronam quando você as insulta. Elas desmoronam quando você as desvenda, porque todo o ego é frágil, mas o ego feminino é construído sobre espelhos. Ela vê-se através dos olhos dos homens, através da inveja de outras mulheres,
através da validação constante de um mundo que lhe diz que ela é insubstituível. No momento em que você se recusa a ser esse espelho, no momento em que reflete não a fantasia dela, mas a sua normalidade, toda a sua identidade começa a rachar. La Rochefoucauld alertou: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Quando você aponta a hipocrisia dela, a sua alegação de ser leal enquanto secretamente procura atenção, a sua alegação de ser diferente enquanto age como todas as mulheres antes dela, você estilhaça a falsa virtude por trás da qual ela se esconde. La Rochefoucauld observou uma vez: nos ciúmes, há mais amor próprio do que amor. Essa percepção atinge o cerne do que as mulheres temem, quando você para de fazer da aprovação delas a medida do seu valor. Porque cada teste, cada drama, cada manipulação que ela lança contra você não é sobre amor, é sobre poder, é sobre confirmar que você ainda orbita em torno dela, que o seu sentido de identidade está amarrado ao humor dela. Mas quando você diz as palavras que cortam essa amarra, eu não preciso de você para me sentir completo. O mundo dela inclina-se, não porque ela teme o abandono, mas porque teme a irrelevância. Ela construiu a sua identidade em ser o eixo em torno do qual você gira, e de repente você declarou: eu sou a minha própria órbita, o meu próprio centro, o meu próprio sol. Essa é a frase que ela não suporta ouvir. Que fique claro, irmão, isto não é crueldade, isto não é manipulação, isto é libertação, porque uma vez que você diz essas palavras, você está livre. E, paradoxalmente, é aí que ela se torna escravizada, não por você, mas pelo seu próprio pânico. Ela esforça-se para provar o seu valor, para reacender a faísca, para ressuscitar a ilusão de que é indispensável, e, no entanto, no fundo, ela sabe a verdade que você expressou. Pessoas indispensáveis não precisam de provar que são indispensáveis. Eis o que a maioria dos homens não entende. As mulheres testam não para destruir você, mas para revelar você. Elas lançam tempestades não porque querem o caos, mas porque anseiam por resistência. Mas quando você enfrenta a tempestade com uma calma inabalável, quando você a olha nos olhos e diz: as suas tempestades não me abalam, ela é confrontada com a coisa pela qual secretamente reza. Ossi, um homem que não pode ser quebrado. E, no entanto, essa oração a aterroriza, porque significa que o seu poder desapareceu. La Rochefoucauld capturou este paradoxo quando escreveu: a ausência diminui as pequenas paixões e aumenta as grandes. As palavras que as mulheres mais temem, palavras de indiferença, palavras de distanciamento, palavras de verdade, são exatamente as que acendem a sua maior paixão, porque nelas ela sente o seu trono a deslizar e, com ele, o conforto do controlo. Irmão, você vê o padrão? A mulher não teme insultos, ela teme a exposição. Ela não teme que você vá embora, ela teme que você fique sem precisar dela. Ela não teme a sua fraqueza, ela teme a sua força, não a força da violência, mas a força da quietude. O homem que diz as palavras com calma, como se estivesse a recitar a previsão do tempo, é o homem que desmantela a sua coroa para sempre. La Rochefoucauld escreveu: o que nos faz gostar de novos conhecidos é menos o cansaço que temos dos antigos do que o desejo de mostrar até onde o nosso poder se estende. Você vê, irmão, cada vez que ela ameaça ir embora, cada vez que insinua outros homens, cada vez que joga o jogo da distância, não é amor, é teatro. É a sua tentativa de medir o poder que tem sobre você. Ela quer ver se você vai tremer, se vai implorar, se vai lutar para a manter, porque no seu pânico ela sente o seu controlo confirmado. Mas imagine a devastação quando a sua resposta não é pânico, mas equilíbrio. Ela lança a frase clássica:
Talvez devêssemos ver outras pessoas. E você responde com um olhar firme. Talvez devêssemos. Eu ficarei bem de qualquer maneira. Sem raiva, sem súplicas, apenas indiferença esculpida em pedra. Essa é a frase que lança o ego dela em queda livre, porque ela apostou tudo na suposição de que você tem medo de a perder. E você acabou de lhe mostrar que esse medo não vive em si. Irmão, essas são as palavras que as mulheres mais temem. Não eu amo-te, não eu odeio-te, mas eu ficarei bem sem ti. Porque essa frase mata o mito em que ela vive, o mito de que ela é o centro do seu mundo. De repente, ela já não é o sol, ela é uma estrela a desvanecer-se. E o homem que consegue dizer essas palavras com calma, certeza, torna-se algo aterrador aos olhos dela. Intocável. La Rochefoucauld colocou de outra forma: nunca somos tão felizes ou tão infelizes como imaginamos. Quando ela percebe que a sua felicidade não está nas mãos dela, o seu poder dissolve-se. Ela já não pode inflar-se pensando que você entrará em colapso na sua ausência. Ela já não pode aterrorizá-lo com ameaças de afastamento. Você cortou os fios da marionete e, ao fazê-lo, desmantelou o seu trono. Entenda isto: as mulheres não se assustam com a crueldade, assustam-se com a clareza. A crueldade pode ser justificada como paixão. A raiva pode ser distorcida como prova de que você se importa. Mas a clareza, a indiferença calma, isso não pode ser manipulado, não pode ser desculpado, não pode ser refutado. Quando você declara calmamente: eu não preciso de você, e o diz a sério, ela não tem história em que se esconder. É por isso que estas palavras a aterrorizam, não porque são duras, mas porque são verdadeiras. La Rochefoucauld disse uma vez: prometemos de acordo com as nossas esperanças e cumprimos de acordo com os nossos medos. Você vê como isso espelha o comportamento dela? No início, ela promete-lhe o mundo, amor, lealdade, singularidade. Ela pinta-se como a exceção, a mulher diferente de todas as outras. Mas quando os seus medos se instalam, quando a emoção se desvanece, quando ela sente que você está demasiado confortável, a sua performance muda. As promessas desaparecem, substituídas por testes, e esses testes não são nada mais do que o medo dela disfarçado de força. Agora, eis o paradoxo, irmão. As mesmas palavras que ela mais teme são as palavras que revelam o seu desejo mais profundo. Quando você lhe diz: você não é única, você é previsível, o ego dela estilhaça-se, mas a sua biologia desperta, porque, finalmente, ela encontrou um homem imune à ilusão. Finalmente, ela encontrou um espelho que não lisonjeia a sua vaidade, mas reflete a sua verdade. Ela odeia-o, mas anseia por ele. Porque apenas um homem que não pode ser enganado pode ser respeitado. E sem respeito, não há amor, não há atração, não há lealdade. La Rochefoucauld também escreveu: preocupamo-nos mais com a nossa reputação perante os outros do que com a nossa consciência perante nós mesmos. Pense nisso. Uma mulher temerá mais perder a face do que perder o amor. É por isso que as palavras que ela teme são aquelas que a revelam como comum, substituível, não excepcional, não apenas aos seus olhos, mas no grande teatro do mundo. Quando você a expõe calmamente como não sendo diferente do resto, você despe-a da falsa coroa que ela exibe perante os outros. E nesse momento, ela teme não apenas perder você, ela teme ser vista. Mas eis o ponto mais profundo: essas palavras não são armas, a menos que você a sustente com a verdade. Se você disser: eu não preciso de você, mas as suas ações mostrarem desespero, ela rirá. Mas se você viver isso, respirar isso, incorporar isso, então as palavras tornam-se de ferro. Então elas esmagam a ilusão, porque as mulheres não são destruídas por insultos,
Elas são destruídas pelo peso da realidade, e a realidade dita calmamente por um homem que a vive é a única coisa que ela não consegue suportar. Irmão, ela teme as palavras, porque as palavras a fazem encarar a si mesma. E não há inimigo mais aterrador do que o espelho que lhe mostra que ela não é a exceção. La Rochefoucauld escreveu: Nunca estamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos. Uma mulher sabe isto instintivamente. E é por isso que se arma com testes, jogos e manipulações, escudos para proteger a sua vaidade. Mas quando um homem a olha calmamente e diz: Eu vejo através de tudo isso e não me comovo, ele retira as suas defesas, não com crueldade, não com raiva, mas com uma clareza inabalável. E a clareza é a única coisa contra a qual ela não pode lutar. Irmão, toda mulher teme o momento em que percebe que você já não joga o jogo dela, porque o jogo dela depende da sua reação, dos seus ciúmes, do seu medo, dos seus pedidos de desculpa. Quando você responde com indiferença, revela o vazio das suas estratégias. Ela ameaça ir embora e você sorri. Deveria, se isso a fizer feliz. Ela tenta feri-lo com comparações e você encolhe os ombros. Então, talvez devesse estar com ele. Estas frases não são insultos, são revelações. Elas revelam que as armas dela são impotentes contra um homem que não precisa do que ela retém. É por isso que ela teme o homem que diz a verdade de forma clara, porque toda mulher sabe, no fundo, que o seu poder reside não na sua singularidade, mas na ilusão de um homem sobre ela. Quando essa ilusão colapsa, ela colapsa com ela. La Rochefoucauld disse: Preocupamo-nos mais que os outros saibam das nossas desgraças do que em suportá-las. Uma mulher teme mais, não perder você, mas perder a história que ela conta sobre si mesma, através de você. Quando você a expõe como comum, você não apenas remove o seu poder sobre si, você remove a sua máscara perante o mundo. Pense na devastação silenciosa de um homem que diz: Eu costumava pensar que você era especial. Enganei-me. Sem gritos, sem raiva, apenas a verdade. Essa frase é uma guilhotina no ego dela. La Rochefoucauld escreveu uma vez: Temos mais orgulho da nossa perspicácia do que das nossas virtudes. Irmão, você entende o quão perigosa é essa verdade quando aplicada às mulheres? Significa que ela teme, acima de tudo, o momento em que você deixa de se impressionar com a sua inteligência, o momento em que já não cai nos silêncios dramáticos, nas lágrimas ensaiadas, nas acusações cuidadosamente cronometradas. Porque a sua perspicácia, os seus pequenos truques, são o que ela confunde com poder. E quando você os expõe como o que são, táticas recicladas, manobras previsíveis, ela de repente sente-se nua. Toda mulher teme ouvir um homem dizer: Eu já vi isto antes, você não é diferente. Porque nesse momento, ela percebe que a performance já não está a funcionar. O ato que ela pensava ser cativante é, aos seus olhos, aborrecido. E o tédio é letal para o seu ego. Veja, as mulheres conseguem lidar com a raiva, conseguem lidar com discussões. O que elas não conseguem lidar é com a sua indiferença e o seu tédio, porque essas emoções significam que ela falhou na única coisa que mais valoriza: manter a sua atenção. Irmão, quando você para de reagir, ela entra em pânico. La Rochefoucauld acertou em cheio quando disse: O que nos torna tão amargos contra aqueles que nos enganam é que eles se julgam mais espertos do que nós. Imagine virar esse jogo. Imagine ela a perceber que é você quem a superou, que as manipulações dela já não picam, que as táticas dela já não controlam, que o ego dela já não reina. Ela não perde apenas o jogo, ela perde a ilusão de que alguma vez esteve no controlo dele. E eis o que torna estas palavras que ela teme tão devastadoras. Elas não exigem volume, não exigem raiva, exigem apenas
certeza, um tom calmo, um olhar firme e frases que cortam mais fundo do que qualquer insulto. Você é comum. Eu não preciso de você. Os seus jogos são aborrecidos. Entregue sem emoção, elas atingem como um trovão, porque a crueldade pode ser racionalizada, mas a verdade, dita de forma simples, permanece como uma sombra na mente dela que ela não consegue apagar. E esta, irmão, é a verdade secreta que La Rochefoucauld nos força a confrontar. As mulheres temem as palavras não por como soam, mas pelo que revelam. Elas revelam a sua vaidade, a sua normalidade, a sua previsibilidade. E uma vez revelada, ela não pode voltar à ilusão, porque nesse momento ela percebe que você já não é a audiência para sua performance. Ela está a dizer as suas falas, e você já não está a aplaudir. Ela está a tecer ilusões, e você já não está hipnotizado. Ela está a encenar um drama, e você já não está no papel de salvador desesperado. E sem esse palco, sem essa audiência, sem esse roteiro, o que resta do poder dela? Nada. Aqui está a verdade que La Rochefoucauld nos força a encarar. As mulheres não temem a perda, elas temem a irrelevância, elas temem tornar-se comuns aos olhos de um homem que uma vez as viu como extraordinárias. Elas temem as palavras que as lembram de que a sua beleza não é suficiente, que a sua inteligência não é única, que os seus jogos não são originais. Elas temem o homem que o diz de forma clara, calma e sem necessidade de validação. Irmão, esta é a sua coroa, esta é a sua liberdade. Você não precisa de se enfurecer, de insultar, de dominar. Você só precisa de ver com clareza suficiente para que as ilusões dela já não o prendam. E quando o fizer, quando disser as palavras que ela teme, você não é especial. Eu não preciso de você. Eu sou completo sem você. O equilíbrio muda para sempre. E eis o paradoxo, que ela nunca admitirá. Ela teme essas palavras, mas também anseia por elas. Porque só quando enfrentam um homem que não pode ser quebrado, é que sente o peso da sua presença. Só quando é despojada da ilusão é que encontra alguém que pode verdadeiramente respeitar. Então, deixo-lhe com isto. O maior medo dela não é que você a deixe. O maior medo dela é que você fique, mas já não precise dela. Que você acorde um dia e perceba que ela nunca foi o seu sol, apenas uma sombra, e que você, irmão, sempre foi a fonte da sua própria luz. Curta, compartilhe, inscreva-se e apoie o canal. O link está na descrição.